Glória a Deus. Isso já no overtime. Eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Qual é a única coisa que podia parar o super-homem? Hã? Kryptonita. Kryptonita. Qual é a única coisa, ou talvez uma lista de coisas que pode parar você? Já parou para pensar nisso? O super-homem, quando ele entrava em contato com a kryptonita, ele ficava extremamente fraco. Ele ficava como? Vulnerável. E o que te deixa vulnerável? Qual é a coisa que te enfraquece? Todos nós, homens e mulheres, lidamos e lutamos todos os dias para nos manter santos e puros, certo? Todos os dias o inimigo tenta investir contra nossas vidas. E na história, na vida de Sansão, ele também tinha uma kryptonita que ele não lidou com ela. Recentemente eu estava conversando com um filho de Deus, um cristão, que tem problema com drogas, e ele caiu, depois de muito tempo sem usar drogas, ele caiu de novo nas drogas. E eu conversando com ele, eu disse assim: cara, você ficou bastante tempo limpo, como é que você foi cair agora de novo? Aí ele falou: mas eu estava fraco, não sei o que lá. Eu falei: cara, se você não cortar a cabeça do gigante, o gigante vai cortar a sua cabeça. Se você não exterminar essa kryptonita da existência dela na tua vida, ela vai se levantar e vai pegar você de novo. Hoje o Fabiano trouxe uma palavra aqui sobre Sansão, abrindo a série no momento que Sansão matou um leão. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje à noite. Mas o que ele deixou de fazer foi que ele matou o leão e não enterrou o leão. Então o leão ficou ali à memória. Então quando ele passou pelo caminho novamente, ele viu o leão morto. E quando ele viu o leão morto, o leão tinha mel. E quando ele sentiu o cheiro do mel, ele foi lá e pegou no leão. E uma das coisas que Sansão não podia fazer, porque ele tinha um voto que chamava voto de Nazireu, era tocar em coisas mortas. E ele foi lá e cometeu um pecado. Quando a gente não enterra os nossos leões, aqueles que lutam contra nós, que tentam nos devorar, eles podem de algum momento também nos pegar novamente e impedir que a gente avance. O que impedia o super-homem de ser quem ele era, de exercer todo o seu potencial, é a kryptonita. Qual é a sua kryptonita? O que é que te impede? Qual é o gigante que você precisa não só derrubar, mas cortar a cabeça? Porque se você não corta a cabeça dele, ele se levanta de novo. Se Davi não tivesse cortado a cabeça de Golias, Golias ia acordar e ia matar Davi. Então nós precisamos ser muito radical quando se trata de pecado. A gente precisa ser muito radical quando se trata dos desejos enganosos do nosso coração, porque eles podem nos desviar do propósito e do chamado e do potencial que Deus tem para nós. Olha o que diz Ezequiel 22:30. Essa passagem mexeu comigo porque eu fico imaginando o coração de Deus aqui. Eu me coloquei como o sentimento que Deus sentiu aqui. Ele disse assim: procurei entre eles um homem, pode ser uma mulher também, que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Mas não encontrei ninguém. O que Deus está falando aqui, que ele estava procurando por alguém que levantasse um muro moral, elevasse o padrão de comportamento da humanidade e se colocasse na brecha. Deus, não execute juízo sobre esse povo. Tenha misericórdia dele, me equipa, me capacita, eu quero ajudar esse povo a te servir como o Senhor merece. Ele olhou por toda a terra e não encontrou ninguém. A realidade do fato é que tem muita pouca gente no mundo, muitos poucos homens e mulheres dispostos a erguer muros, dispostos a se colocar na brecha em favor do povo, em favor de Deus, em favor dos propósitos, do plano de Deus para a sociedade. Sansão foi um homem escolhido por Deus para tal. Ele começou maravilhosamente bem e terminou terrivelmente mal. O propósito de Deus para Sansão não foi para que ele morresse do jeito que morreu, e se você não conhece a história, você vai aprender um pouquinho, fique calmo, a gente vai fazer um pouquinho de bate e volta, porque nós temos ainda o próximo domingo para falar de Sansão em conjunto com o Dia das Mães.
Mas o que eu achei interessante nessa história é que ele tinha tudo o que ele precisava para se colocar na brecha, mas ele não conseguiu. Você também recebe de Deus tudo o que você precisa para se colocar na brecha, para a sua família, nos seus negócios, como foi orado aqui, na posteridade, no legado que você vai deixar. E a gente não pode vacilar. Moisés foi um cara que se colocava na brecha. Ele se colocava para defender o povo. E você tem se colocado para defender a sua família? Você tem se colocado para defender a sua casa, os seus? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos estar dispostos, equipados, motivados, matando, destruindo todo o leão, todo o gigante, toda a criptonita que é lançada contra nossas vidas, para que a gente possa perseverar nesse chamado, amém? Então, abre lá comigo no livro de Juízes, capítulo 13, Juízes 13, a gente vai ler o versículo 1 ao 5. O chamado de Sansão. Naquela época, Deus liderava o seu povo, usava como líder para o seu povo juízes. Não tinha rei em Israel. Então ele levantava alguns homens, e esses homens, eles exerciam uma liderança e guiavam o povo, era para guiar o povo nos caminhos de Deus. Então, aqui nós temos no versículo 1, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Olha que triste isso, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovou, ou seja, se eles voltaram, é recorrente. Então o povo tinha pecados recorrentes, o povo volta e meia faziam coisas erradas e melhorava, daí voltava, é como se fosse o cão voltando para o seu próprio vômito, tem um outro versículo da Bíblia que diz isso. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. É impossível a gente viver uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de prosperidade em Deus, que você pode prosperar aos olhos do mundo, mas não significa que você está prosperando em Deus, se você tiver com pecado oculto, com pecado escondido, com pecado atuando na tua vida. A gente precisa exterminar o criptonita. Então, toda vez que o povo fazia o que o Senhor reprovava, os inimigos se fortaleciam e subjugavam os filhos de Deus. Certo homem de Zorá, versículo 2, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas, eu adoro quando tem mas na Bíblia. Sempre vem uma notícia ruim, aí vem um milagre de Deus. Então ela era estéril, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada. Não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Olha a missão de Sansão. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ele iniciará. Quando Deus fala ele iniciará, Deus pensa em quem? Em geração. Deus pensa que ele vai começar, depois tem que ser levantado outra pessoa, que vai continuar, depois outra pessoa, e vai assim se perpetuando. Deus sempre pensa gerações. Amém? Então, o interessante aqui que diz que o menino será nazireu. O que significa ser nazireu? Nazireu é um voto que a Bíblia descreve no livro de Números, capítulo 6, que as pessoas faziam para se consagrar a Deus por um período de tempo. Então a pessoa não podia cortar o cabelo durante aquele tempo, a pessoa não podia tomar vinho, não podia beber nenhum derivado da uva, e aquela pessoa ela se separava por um momento. Hoje a gente faz o jejum, certo? É um momento de consagração nossa para Deus. Então eles faziam um voto do nazireu. Então por aquele período o cabelo crescia, e durante aquele tempo eles pegavam, depois quando fosse cortar, acabasse o período de voto, eles cortavam o cabelo, pegavam aquele cabelo que cresceu durante aquele tempo e apresentava a Deus. E era como uma oferta ao Senhor aquele cabelo que cresceu durante aquele período de consagração. E eles queimavam junto com a oferta que eles iam dar a Deus. Então, mas Sansão, ele tinha um voto vitalício. Ele era para ser nazireu durante toda a sua vida até Deus falar o contrário.
Mas a gente entende que na Bíblia ele não conseguiu cumprir o seu voto. Ele não conseguiu ir até o fim como nazireu. Então ele não podia beber vinho, ele não podia comer nada impuro, também ele não podia tocar em cadáver, não podia tocar em nada que tivesse morto. E aí ele acabou errando em tudo isso. Ele bebeu vinho, ele comeu coisa impura, ele tocou em cadáver e ele cortou o cabelo. Não foi nem no barbershop. Não fez nem um corte bacana, pelo menos. O cabelo era o símbolo da sua consagração. Quantas pessoas você conhece que um anjo apareceu para anunciar o seu nascimento? Você tem algum parente aí na sua família? Tem algum tio que o anjo apareceu para o seu tio e falou assim, olha, quando seu filho nascer... Tem alguém aqui? Não? Também na minha família nenhum anjo apareceu avisando nada. Agora, na Bíblia, quantas pessoas você sabe que, acho que dá para diminuir um pouquinho o ar aí, eu estou vendo todo mundo aqui, né, botando blusa, esse ar aqui é punk rock, velho. Bombando. Então, na Bíblia mostra Isaac, certo? Que um anjo apareceu, Deus apareceu, falou com Abraão, na verdade, né? Você vai ter um filho, sua mulher vai dar à luz. Também nós vemos na Bíblia João Batista, que o anjo apareceu para o pai dele, Zacarias, dizendo, sua mulher vai dar à luz, vai ter um filho, o nome dele será João. E Maria, que o anjo apareceu também, falou, você vai gerar o Filho de Deus, você vai gerar Jesus, né? Você vai dar o nome dele de Jesus e tudo. E aí chegou a mãe de Sansão, o anjo apareceu e disse que você também vai dar à luz. Meu, se só tem esses gatos pingados na Bíblia, em toda a história do nosso conhecimento, é porque algo é especial, não é? Meu, para um anjo vir anunciar o nascimento de alguém é porque realmente é alguém escolhido e especial. Então Sansão era escolhido, Sansão era especial. Aí pulando agora para o versículo 18 do mesmo capítulo, a gente vai ver o seguinte, algo muito interessante, uma curiosidade, que o pai de Sansão, quando a mãe correu para contar, o anjo tinha aparecido só para a mãe, não apareceu para o pai. A mãe correu, contou tudo para o pai de Sansão. Aí o pai de Sansão orou, pediu que o anjo aparecesse novamente. O anjo apareceu novamente, ele foi pedir instruções para o anjo sobre como eles deveriam criar esse filho, porque tinha algumas regras, as regras de Nazireu, e ele queria ter certeza que ele ia fazer tudo certinho. Ele chamou, orou, o anjo apareceu de novo para a mulher dele, a mulher correu, chamou ele, ele veio ter com o anjo e eles queriam perguntar o nome do anjo. Olha que interessante isso. Aí eles perguntaram o nome do anjo, no versículo 18 o anjo respondeu, por que pergunta o meu nome? No versículo, na Bíblia em NVI diz assim, o meu nome está além do... Mas se você pesquisar em outras versões da Bíblia, diz que o meu nome é maravilhoso. O que te lembra? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Isaías, meu nome é maravilhoso, o seu nome será maravilhoso. Muitos teólogos afirmam que esse anjo era Jesus. Foi o próprio Jesus que veio, meu nome é maravilhoso, meu nome está além da compreensão. Por que você quer saber o meu nome? Ele veio anunciar o nascimento de Sansão. Uau! Sansão tinha tudo para dar certo. Aí vamos pular aqui para o versículo 24, olha o que diz o 24. A mulher, a mãe de Sansão, deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Gozado que nas outras vezes... O anjo já falava com o nome que tinha que ser o filho. Você vai pôr o nome de João Batista, você vai pôr o nome de Jesus, mas quando chegou, você escolhe. Ela escolheu o nome de Sansão. E aí, ele cresceu. O Senhor, o que o Senhor fez? Abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Ele morava uns 23 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Então a gente vê aqui que ele cresceu, o Senhor abençoou e o Espírito Santo começou a agir nele.
A mesma coisa acontece quando você recebe Jesus na tua vida. Você começa a crescer na fé, você começa a se desenvolver, o Senhor começa a te abençoar. Você começa a ser abençoado por Deus. A palavra bênção significa capacitação sobrenatural para prosperar. Você começa a se desenvolver na sua fé e o Espírito do Senhor começa a agir em você. Começa a trabalhar na sua vida. Então Sansão, isso começou a acontecer na vida dele. A Bíblia não fala aqui que ele cresceu e seus músculos ficaram gigantes igual ao Incrível Hulk. Fala isso na Bíblia? Não. Os filisteus estavam loucos para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Eu fico imaginando que Sansão provavelmente não era como muitos imaginam. Um Hulk mesmo, um cara de 2,40 metros, gigante, bração. Eu acho que ele era um cara mais ou menos do meu tamanho, um pouquinho talvez, né, mais parrudo que eu. Um cara comum, normal. Porque o poder dele não estava no músculo dele, na capacitação dele, mas no Espírito Santo que atuava nele. E fica uma lição para mim e para você que aquilo que nos capacita a realizar coisas extraordinárias não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto, mas é o Espírito Santo que atua em mim e que atua em você. Aonde vem a nossa força? Por isso que o inimigo quer jogar criptonita, por isso que o inimigo quer que a gente fique preso, por isso que o inimigo não quer que a gente detone o leão, detone o Golias das nossas vidas, porque ele sabe o tamanho, o estrago das coisas que você pode realizar no reino dele. Porque o mesmo Espírito que habitou em Sansão, que habitou no rei Davi, habita em mim, habita em você. Então, Sansão tinha tudo para ser bem sucedido, ele era o pacote completo de dons e talentos, ele tinha um chamado, ele tinha um destino, ele tinha propósito, ele tinha pais que temiam o Senhor, que coisa maravilhosa. Eu não tinha um pai que temia o Senhor quando eu nasci, meu pai se converteu depois de mim, eu me converti antes do meu pai. Então assim, mas Sansão tinha bons pais, mas o relacionamento de Deus de Sansão com Deus era superficial. Sansão tinha o pacote completo, o kit de dons completo, mas ele não tinha intimidade, ele não tinha raízes. Por isso ele era levado por todo o vento de sentimento. O coração de Sansão foi a ruína de Sansão, foi a criptonita de Sansão. Os desejos de Sansão foi a criptonita de Sansão. Consagração sem comunhão não funciona. Consagração sem comunhão não funciona. Não adianta nada você vir na igreja, se consagrar, gritar eu sou teu, cantar eu sou teu, se você não desenvolver uma comunhão com Deus, se você não sentar na mesa com Jesus, se relacionar com Ele, fazer amizade com Ele, se tornar íntimo dEle. Consagração precisa ter comunhão. Nós estamos elevando um pouquinho o padrão do batismo, tá? Não é todo mundo que vai se inscrever ali que vai se batizar, vai passar por uma entrevista. Porque a gente tem visto algumas pessoas dizendo, eu quero, pastor, eu quero, pastor. Aí ele vai lá e se batiza. Mas não dá uma semana, já está na balada, já está usando droga, já está na pinga, já não quer mais vir para a igreja. Aí você tem que ir atrás da pessoa. Pô, mas tu acabou de confessar a tua fé publicamente, dizendo que você é de Jesus. Cadê o teu compromisso? Então, a gente quer levar um pouquinho o padrão, porque a gente quer que se batize as pessoas que estão realmente dispostas a andar com Jesus. Realmente disposta a abrir mão dessa vida de pecado, desse mundo, e seguir os planos e os propósitos de Deus para a vida dela. Porque não adianta nada você se consagrar, você se batizar, e depois você não ter comunhão com Deus. Você não ter compromisso com Ele. Não adianta nada. Eu quero que você se lembre dessa pregação aqui, que não importa como você começa, tanto quanto como você termina. Sansão começou excelentemente bem e terminou horrivelmente mal. Nós temos que estar dispostos a cruzar a linha de chegada bem. Eu não estou aqui para fazer um sprint, uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona de muitos quilômetros. E nessa maratona, nessa jornada, eu quero cruzar a linha de chegada, e sabe quem vai estar na linha de chegada? O próprio Jesus dizendo, muito bem, servo bom e fiel. Se eu fui fiel na corrida, você se manteve firme na jornada, entra no paraíso, entra na tua glória. Mas tem cristão que quer antecipar a glória, quer viver no descanso antes de cruzar a linha.
Ontem eu estava falando com o irmão André ali. Falei, André, ele falou, pastor, estou cansado. Falei, cara, todo mundo está cansado. Nossa vida é uma loucura, servir o Senhor é uma loucura. Quem trabalha fora e serve o Senhor é uma loucura, porque a gente se desdobra em 3, em 4, realiza muitas coisas. Deus aumenta a nossa capacidade. Eu falei, irmão, nós só vamos descansar no céu. Vamos deixar para descansar no céu, porque a vida é muito curta para querer descansar o tempo todo. Óbvio que a gente tem que ter equilíbrio, óbvio que a gente tem que comer bem, a gente tem que dormir bem, óbvio que tem que se divertir, óbvio, tudo isso a gente entende. Mas a gente não pode querer antecipar o nosso descanso glorioso que vai ser no céu para agora, quando tem muitas almas para ganhar para Jesus. Então, a gente precisa ter o fim sempre na nossa mente, porque Sansão é o exemplo de um potencial não cumprido. Sansão é o exemplo de um cara que não viveu tudo que Deus tinha para ele. Você sabe como ele morreu? Vamos viajar até a frente. Sansão foi preso, cortou o cabelo dele e ficou sem força. O Espírito Santo deixou ele. Os inimigos dele cegaram ele, furaram os olhos dele. Imagina a dor de ter alguém furando teus olhos. E ele se tornou escravo. Ele ficava lá no moinho, girando um negocinho lá. E às vezes o povo dos filisteus trazia Sansão para as festas e fazia dele bobo da corte, ele era humilhado. Você acha que esse era o fim que Deus tinha para ele? Você acha que esse era o propósito que Deus tinha para ele? Por que ele parou lá? Por que o fim dele foi esse? Porque ele não eliminou a criptonita da sua vida. Porque ele não matou, não enterrou o leão que ele matou, porque ele não cortou a cabeça do Golias, porque ele não lidou com aquilo que tinha poder para dominar a vida dele de uma vez por todas. E nós cristãos, às vezes, eu espero que nenhum de nós venhamos a terminar como Sansão, mas eu como pastor tenho visto muita gente indo por esse caminho, pelo caminho de Sansão, por conta da sua desobediência, da sua obstinação, por conta dos seus desejos dominando muito mais do que o propósito de Deus. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo propósito de Deus e não pelo que o seu coração deseja e almeja. Amém. Pergunta para Sansão quando ele estava cego se valeu a pena. Eu não conheço ninguém que abandonou os propósitos de Deus, que decidiu seguir o seu... Porque o mundo prega o quê? O importante é que você seja feliz. O importante é que você faça aquilo que te agrada. E se eu fizesse tudo aquilo que eu agradava, eu ia ser completamente improdutivo. Eu ia estar na Indonésia pegando onda agora, gastando o último centavo que eu tenho. Se você faz só o que te agrada, vai ver onde a tua vida vai parar. Você vai perder seu casamento, você vai perder o respeito dos teus filhos, você vai ter uma vida indisciplinada. A gente precisa de não fazer o que o nosso coração deseja, o que nossos desejos da carne deseja, mas a gente tem que fazer aquilo que a palavra de Deus, que a verdade de Deus, que a vontade de Deus nos compele a fazer. Amém? Então, Sansão falhou em buscar conhecer quem o chamou. Ele falhou em ser íntimo de Deus, porque quando você é íntimo de Deus, você aprende a temer o Deus. E quando você teme Deus, você peca menos. Não é verdade? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A história de Sansão nos mostra que é totalmente possível você ter dons e talentos incríveis e não ter intimidade com Deus. Por isso, nunca se espante com um cristão. Ele realiza milagres, ele ora, ele profetiza. Nossa, esse irmão tem visão, essa irmã tem visão, não sei o que lá. Porque às vezes Deus deu o dom para ele, mas aquela pessoa não tem fruto. Sansão era um cara que tinha dom e não tinha fruto. Porque um dos frutos do Espírito Santo é o autocontrole, algo que Sansão não tinha. Um dos frutos do Espírito Santo era paz e amabilidade. Domínio próprio. Sansão era movido por ira, ele se irava, ia lá, matava, ia lá, fazia um monte de coisa. Então, não adianta nada você ter dons, mas não gerar frutos. E você só gera frutos se você tiver raízes. Sem raiz, sem fruto. Uma vida sem raiz é uma vida sem fruto. Presta atenção nisso.
Você precisa de ter raízes em Deus, profundidade no seu relacionamento com Ele. Eu nunca vi uma árvore se esforçando para dar fruto. A gente vê uma mãe se esforçando para o filho nascer, não vê? Né? O parto natural, então, mulher... né? E tem mulher que quer parto natural ainda. Se eu fosse mulher, eu não ia ter parto natural nunca. Mas eu nunca vi uma macieira... Aí nasce a maçã. Os frutos, vai brotando por causa da qualidade da raiz. Se a sua raiz for profunda, você vai se esforçar para se enraizar. Você vai se esforçar porque quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier a tentação, que vai querer te puxar, vai querer te tirar, você com suas raízes profundas vai ser imovível. O vento vai bater, você pode até balançar, mas você não vai cair. Você vai dar fruto dentro e fora de estação. As suas folhas vão ficar sempre verdes, porque as suas raízes estão profundas em Deus. As suas raízes estão conectadas com Deus. Estão indo até o rio que flui do trono de Deus, se puxando os nutrientes, e você vai ser forte. Sansão não permitiu que as suas raízes se aprofundassem. Por isso que ele era sábio aos seus próprios olhos e realizava tudo o que ele desejava ver. Olha o que acontece com Sansão no capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1 diz: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Sansão desceu a Tímina. Tem lugares que você não deve ir, meu irmão, minha irmã. Tímina era território inimigo, Tímina era território dos filisteus. Tem lugar que cristão não deve ir. Tem lugar que se você tem problema com álcool, por que você vai fazer na frente do boteco? Ah, vou cumprimentar meus amigos do bar. Você já foi liberto das drogas, por que você continua insistindo em querer ser amigo daquele teu amigo viciadinho que não quer mudar de vida? Se você se libertou e entendeu que fofoca não é de Deus, por que você continua andando com aquela tua amiga fofoqueira? Então a gente precisa, tem lugares que não é pertinente que a gente vá. Tem conexões, amizades que não é para a gente continuar. Sansão foi até Tímina. E quando ele foi, sabe o que acontece quando você vai aonde você não tem que ir? Você acaba vendo aquilo que você não deveria ver. Então Sansão foi até Tímina e lá ele viu uma mulher. Ele viu, o pecado começa pelos olhos, começa a entrar ali, a cobiça começa ali. Aí ele começou a olhar para aquela mulher. Lembra da história de Davi e Betseba também? Ele tinha que ter ido guerrear, não foi guerrear, ficou no palácio. Aí ele viu, estava Betseba tomando banho lá na casa dela, lá de longe ele viu. Nossa, tem uma mulher pelada ali, é isso mesmo? Pegou a luneta, buscou, pegou, focalizou, ficou olhando. Consiga aquela mulher para mim. O pecado entrou nos olhos, do óleo consumiu a mente, ele não parava de pensar nela, desceu para o coração. Quando desceu para o coração, ele foi lá e realizou o ato. Começa nos olhos, dos olhos vem para a mente, começa a te dominar, desce para o coração. Quando desceu para o coração, nós temos que aprender a confessar até a tentação. O pastor Paulo Silva esteve aqui com a gente, ele falou essa frase. Se for uma frase que eu gravei do que ele pregou, foi: confesse a tentação. Porque se você confessar a tentação, a chance de você não pecar é muito grande, amém? Então, o que Davi tinha que ter falado ali? Chamado o conselheiro dele: cara, eu vi aquela mulher tomando banho, malandro, aquilo mexeu comigo. Aí o cara já ia chegar nele e disse: se oriente, rapaz, aquela mulher casada. Vamos orar aqui, esse desejo vai acabar da tua vida de uma vez por todas. Era isso que Davi tinha que ter feito. Era isso que Sansão tinha que ter feito. Desceu, já que foi para o lugar que não devia, ele viu aquela mulher, ele tinha que ter contado para os pais dele de uma forma diferente. Não consigam aquela mulher para mim. Falaram: pai, eu vi aquela mulher, fiquei com vontade, mas eu sei que não agrada a Deus, porque Deus não deseja julgo desigual. Ele estabeleceu uma regra de casamento para o seu povo, que não era para que o povo judeu, o povo de Deus, se misturasse com quem não era judeu, com quem não cria em Deus. Por quê? Tem muitas pessoas que não são cristãs e são pessoas maravilhosas. Concorda comigo? Mas o que é mais importante para um cristão? Agora eu quero falar com quem é solteiro. O que é mais importante para um cristão?
Hã? Ser cristão é o quê? É pequeno? Cristianismo gira em torno de quem? Jesus, certo? Então a coisa mais importante para um cristão é Jesus. A pessoa mais importante para a vida de um cristão é Jesus. E aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus faz, é o que a gente tem por mais autoestima, correto? Agora o camarada vem, que tira seu sapato, por favor, seu sapato o outro. Nossa, passou talco? Tô brincando, tá com chulé não. Pelo menos não tô sentindo daqui. Nem vou me atrever. Quem é que acha que isso aqui vai ser confortável? Andar assim. Mas tem gente que fala que tá na moda, né? Olha, pastor, nossa, usar preto com marrom, né? Ó, cor diferente, é o que o mundo está gostando hoje, tem que ser assim mesmo, aí um mais alto, outro mais baixo. Se você andar com um sapato mais alto que o outro, você vai ter dor na coluna, te garanto. Pessoas que normalmente têm uma perna mais curta que a outra sofrem de dor na coluna, porque você vai andar assim. Não está na moda coisa nenhuma. É feio para dedéu, se toca. Então a gente vê... Obrigado, Gui. As pessoas querendo caminhar com pessoas que não tem nada a ver. Querendo casar, fazer aliança com quem não tem nada a ver. Se eu tivesse feito uma aliança com uma mulher que não fosse a pastora Dani, fosse uma mulher que tivesse uma outra crença, eu não estaria aqui, essa igreja não estaria acontecendo. Eu iria comprometer o meu chamado, o meu propósito. E se ela tivesse casada com um homem errado, ela idem. Não é porque as pessoas não são boas, mas é porque as pessoas priorizam outras coisas. O cristão prioriza Jesus, a vontade de Deus, agradar a Deus. Quem não é cristão tem outras prioridades. Não é verdade? E como é que você vai casar com alguém que tem outra prioridade? Como é que você vai querer ser um com alguém que tem outra prioridade? Sansão fez isso. Ele foi até Tímina, escolheu uma filisteia, e casou com essa mulher. E foi uma eterna desgraça a vida dele. Nós vamos ver um pouquinho mais no domingo que vem. O que aconteceu com Sansão nesse casamento. Sansão foi tão burro que ele cometeu o mesmo erro 2 vezes. Não deu certo o primeiro casamento com a mulher filisteia, ao invés de ele tomar jeito e dizer, não, agora aprendi meu erro, não vou casar com mulher filisteia, vou casar com uma mulher de Deus, uma mulher temente ao Senhor, vou buscar alguém dentro da minha tribo, alguém que conhece o meu Deus. Não, ele foi lá e casou com quem? Outra filisteia. E vocês vão ver o desfecho dessa cena no próximo capítulo. Vou acabar por aqui minha pregação, igual acabou o filme, não vou falar. Vamos orar, feche seus olhos. Para saber mais, volte domingo que vem. Há uma cena aqui, você pode fechar seus olhos, é sério, pode apagar as luzes, nós vamos encerrar. Passamos do horário, eu não quero me estender mais. Sansão, ele, no caminho de Tímina, do casamento dele, um leão apareceu no meio da floresta e atacou ele. A Bíblia fala que Sansão rasgou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cordeiro. A Bíblia fala que quando o leão veio atacá-lo, o Espírito Santo se apossou dele e ele rasgou o leão. Eu queria terminar com esse pensamento, com essa reflexão para a sua vida. Maior é o leão que está em você do que o leão que anda ao derredor que procura te tragar.
mais forte é o leão da tribo de Judá que está em você do que o leão que tenta te devorar. A Bíblia fala que o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando nos tragar, mas muito maior é aquele que está em você, é o leão da tribo de Judá que está em você, do que qualquer leão que tenta te tragar. Então você já tem o escape, você já tem o poder, você já está equipado, você já tem a condição de vencer a sua tentação, de vencer os seus gigantes, de vencer os leões que queiram tramar contra a sua vida, porque o Espírito de Deus, como estava em Sansão, como esteve em Davi e como esteve em Jesus, ele pode também estar e atuar em você e através de você. Tudo que nós precisamos é nos colocar na brecha. Tudo que nós precisamos é buscar criar raízes em Deus. Se você não tiver raiz, você não vai ter fruto. Se você não tiver compromisso de ter intimidade com Deus, dificilmente você vai ver os frutos de Deus na tua vida. A gente não consegue gerar fruto sozinho. A Bíblia fala que uma árvore que não estiver conectada em mim, um galho que não estiver conectado em mim, não tem como dar frutos. E eu queria falar com você que talvez você sente que não está conectado a Jesus. Você acredita nele, mas você não sente que a virtude de Jesus flui na tua vida. Você sente que você não vive para ele. E nessa noite você quer fazer um compromisso de viver para ele. Eu queria orar por você. Alguém aqui nesse momento, vou pedir para você levantar sua mão, com todas as cabeças curvadas, todos os olhos fechados. Meu intuito aqui não é constranger ninguém. Talvez você que esteja assistindo a gente ao vivo aí no Face Live, você tem esse desejo no seu coração, olha, eu quero me conectar com Deus. Talvez você conheça Deus só de ouvir falar, talvez Deus seja apenas o Deus da sua mãe, o Deus do seu pai, o Deus do seu cônjuge. E nessa noite você deseja fazer dele o seu Deus, fazer dele o seu Senhor, fazer dele o seu Salvador. Essa é a melhor decisão que qualquer um de nós podemos tomar. Eu tomei essa decisão alguns anos atrás e foi a melhor da minha vida. Como a pastora mesmo disse aqui, quando ela se casou comigo, eu lembro muito bem das palavras dela. A primeira e a mais importante decisão que nós tomamos é seguir Jesus. A segunda é com quem nós iremos casar. Mas eu queria focar na primeira decisão. Alguém aqui que deseja entregar sua vida para Jesus hoje, levanta sua mão bem alta, por favor. Nós vamos orar. Talvez você já fez isso no passado. Seu coração se esfriou, você se distanciou de Deus e hoje você deseja voltar. Hoje você deseja se reconectar com Ele. Eu também queria orar por você. Alguém aqui se enquadra nesses dois cenários? Nós já vamos encerrar, mas eu não queria mandar vocês embora sem te dar essa oportunidade. Se você sente o seu coração batendo mais forte, é o Espírito Santo batendo na porta do seu coração. Ouça o seu coração nessa hora. Não ouça a sua mente querendo racionalizar tudo. Alguém aqui que deseja receber Jesus na sua vida, fazer dele seu Senhor e Salvador? Amém, eu já vi sua mão aqui. Mais alguém? Mais alguém lá atrás? Mais alguém no meio? Se você deseja voltar para Ele, se reconectar com Ele, queria orar por você também. Mais alguém? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente nem nada, eu só quero orar por você aonde você está. Vamos olhar para cá, todo mundo. Vou pedir para que vocês fiquem de pé. Você que levantou a sua mão, faça essa oração com toda a convicção. E igreja, a gente não deixa ninguém sozinho aqui, a gente faz as coisas juntos, todos nós vamos orar juntos, ok? Vou pedir para que todo mundo repita essa oração comigo, e você que levantou a sua mão, coloca a sua mão no coração e repete conosco essa oração. Querido Deus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti, me ajuda a andar contigo, a criar raízes profundas e a dar muitos frutos. Me ajuda a andar contigo. Eu renuncio o inimigo
e lhe peço perdão por tudo que eu fiz de errado. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz de Deus seja com todos vocês. Tem só mais uma coisinha aqui.